Olá, pessoal! Chegamos à nossa terceira semana do componente curricular Promoção do Sucesso Educativo. Então, nós temos o objetivo com esse vídeo de sistematizar os conhecimentos envolvidos até o momento sobre o sucesso educativo e orientar sobre o desenvolvimento das atividades de realização do curso. Ou seja, do componente curricular Promoção do Sucesso Educativo. Calma que vocês ainda não estão terminando o curso. Bom, então, vocês viram lá no AVA que o componente curricular foi organizado a partir de 3 questões norteadoras, perguntas norteadoras. O que é sucesso educativo, como explica o sucesso educativo e como promover o sucesso educativo. Então, essa foi a proposta para nós trabalharmos com o sucesso educativo no curso de Inclusão e Diversidade na Educação. Isso foi pensado, trabalhar essas questões, a partir do que a escola pensa. E aí vocês foram estimulados a perguntar à escola, a perguntar aos professores e professoras, aos gestores, gestoras, aos estudantes, ao pai, à mãe e aos funcionários. Alguns cursistas fizeram entrevistas com funcionários sobre a visão das pessoas sobre o sucesso educativo, sobre as questões que favorecem o sucesso e o insucesso e sobre a promoção do sucesso. Existe a promoção de sucesso na escola que você trabalha? Então, essas questões, como vocês fizeram as entrevistas com as pessoas, e eu vou apresentar para vocês aqui hoje os resultados. O que é que as pessoas pensam sobre o sucesso educativo na escola? Então, é basicamente sobre esse resultado que eu vou apresentar. A partir de pensar o que é que a escola pensa sobre o sucesso educativo, então, eu juntei todas as entrevistas realizadas por vocês para esta questão e vou dar um panorama geral do que é o sucesso, na perspectiva dos entrevistados. Então, quem foram esses entrevistados? Então, eu percebi que houve uma participação muito homogênea de professores, de estudantes e de gestores, em torno de 29% de estudantes, 26% de professores, 23% de gestores. A participação do pai ou da mãe foi um pouquinho mais baixa, 18%, e de funcionários somente de 1,7% dos funcionários. E aí foi da iniciativa pessoal de vocês de buscar os funcionários, que eu parabenizo, eu acho muito importante a gente pensar em todo o corpo que trabalha na escola. Bom, a partir da análise, da leitura aprofundada de cada uma das respostas, foi possível extrair 6 categorias de análise para o conceito de sucesso educativo dos entrevistados. Então, essas categorias foram as seguintes: o sucesso na perspectiva normativa, na perspectiva da aprovação, da certificação, da diplomação ou do acesso ao mundo do trabalho. Uma outra categoria foi o sucesso é aprender, mas numa perspectiva instrumental e utilitarista, de aprender os conteúdos universais propostos para cada nível de ensino, como aprender a ler, a escrever, a contar, e utilitarista porque esse conhecimento ele tem um uso na prática, um uso na prática. Outra categoria foi o sucesso é aprender a ser crítico, autônomo, com capacidade de abstrações e uso de aprendizado. Outra foi o sucesso é ter colocação no mundo do trabalho. Então, o estudante tem sucesso na escola se ele conseguir acessar o mundo do trabalho. Sucesso é o desenvolvimento pessoal e o sucesso é a preparação para a vida e cidadania. Bom, essas categorias, como já falei para vocês, foram extraídas das respostas dos entrevistados de vocês. Então, eu consegui, a partir da leitura de todas as respostas, classificar estas respostas nessas 6 categorias. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês qual foi a mais predominante das categorias. Então, vejam que a linha azul, 36,2% dos entrevistados consideraram o sucesso educativo na perspectiva do sucesso normativo. 26,4% consideraram o sucesso normativo como um aprender, aquele aprender instrumental e utilitarista. 11,6% em amarelo consideraram o sucesso é ser crítico, é ser autônomo,
numa perspectiva mais ampliada. O sucesso é o desenvolvimento pessoal, foi considerado por 7,6%. A mesma coisa, o sucesso é a colocação no mundo de trabalho também foi considerado por 7,6% dos entrevistados. E 10,5% consideraram que o sucesso é a preparação para a vida e cidadania. Neste gráfico seguinte, eu faço a relação de quem respondeu, qual categoria. Então, as 6 categorias estão listadas e nas barras a gente pode ver quem respondeu com maior frequência a cada uma das categorias. Então, a categoria em azul, que é o sucesso normativo, foi respondida o maior percentual de estudantes, de pai ou de mãe e de funcionários, né? Foi menos para os professores e gestores. A categoria sucesso é aprender foi mais respondida por pai ou mãe e professores, né? 20% de estudantes e 20% de gestores e 20% de funcionários. A categoria em verde, que é sucesso e desenvolvimento pessoal, ela foi respondida por gestores e por professores. E um percentual bem pequenininho de pai ou mãe também considerou que o sucesso do estudante está relacionado com o desenvolvimento pessoal. Em marrom, o sucesso é a colocação no mundo de trabalho. Vejo que isso apareceu na fala dos estudantes, 24%, 20% do pai ou mãe e 9% do gestor da escola. E o sucesso é a preparação para a vida e cidadania apareceu na fala dos gestores, na fala dos professores, na fala do pai e da mãe em um menor percentual e um percentual mais baixinho ainda dos estudantes, somente 2,3% entendem, dos entrevistados estudantes, entendem o sucesso como preparação para a vida e cidadania. Então, este é o panorama geral, e nesse panorama geral a gente pode ver o quê? A posição do estudante e do pai ou da mãe em relação ao sucesso se aproxima, né? Se aproxima em relação a considerar o sucesso como algo normativo ou aprender os saberes instrumentais e utilitaristas da escola, essa visão utilitarista instrumental da escola. E para os professores e para os gestores, maior parte ali, 29% dos professores, quase 30% dos professores, também consideraram o sucesso, né, nessa perspectiva do aprender utilitarista mais mecânico, né, dos conteúdos estabelecidos para cada etapa, e 20% dos gestores. Mas a característica do pensamento do gestor e do professor, ela é mais diversificada em relação ao sucesso educativo. A partir de agora eu vou mostrar cada uma das categorias, quais foram as falas mais prevalentes. Eu peguei todas as respostas e construir essas nuvens de palavras para ver quais as palavras que mais caracterizam o discurso de quem considerou o sucesso como sucesso normativo. Só para reforçar, foi a categoria mais referenciada por 36,2% e mais referenciada por quem? Qual o ator social que mais considerou? Estudante, o pai ou a mãe. Então, vejam que passar de ano, né, é o que mais se destaca ali, né, na nuvem de palavras. Atingir metas, profissão, desempenho positivo, profissional, nota, avaliações, alcançar, provas, obrigatório, obediência, faculdade, aprovado. Então, essas foram as palavras maiores são as palavras de maior destaque, que mais apareceram com maior frequência no discurso das pessoas que consideraram o sucesso como sucesso normativo. E que discursos foram esses? Eu selecionei algumas falas para a gente ter uma ideia do como foi o discurso. É os alunos prestarem atenção e obedecerem aos professores. O sucesso educativo dos estudantes é quando o processo de ensino-aprendizagem é aplicado de maneira coerente, permitindo que os educandos alcancem os objetivos e progridam na carreira. É quando o aluno demonstra o conhecimento através das avaliações, foco na avaliação. A fala seguinte vai ter um foco também na avaliação, também no êxito, no passar, na disciplina. Bater metas, conquistar o diploma. E a última fala está focada no passar de ano. Então, o sucesso está relacionado com não perder e passar de ano. A outra categoria que nós analisamos, a partir das entrevistas, é o sucesso como colocação no mundo do trabalho. Então, vejam que trabalho aparece ali como uma palavra bastante citada. Mercado, emprego, futuro, profissional.
aprende, faculdade, desenvolvimento, mercado. Então, essas são as falas. Então, olhar para o sucesso mais na perspectiva, eu estou na escola porque eu tenho um objetivo que é trabalhar, que é acessar o mundo do trabalho. E a escola vai me dar essa possibilidade. E pautado muito nessa perspectiva mais utilitarista do processo de aprendizagem, que deslocado dessa aprendizagem mais crítica, de formação de cidadão, de formação cultural, intelectual. E essa é uma visão, reforçando o que eu já falei anteriormente, é uma visão dos estudantes, do pai ou da mãe, em maior frequência. Aparece também na fala dos gestores, mas aparece na fala dos estudantes, do pai ou da mãe, com maior frequência. Então, o sucesso educativo dos estudantes está relacionado ao desenvolvimento da aprendizagem do aluno, bem como a sua preparação para o mercado de trabalho. O aluno tem uma boa aprendizagem, passar para novas etapas de educação e conseguir ser inserido no mercado de trabalho. É quando nós, por causa dos estudos, conseguimos um bom trabalho, ter dinheiro. É quando nossos pais não precisam ir à escola por causa das notas, quando vai bem nas provas, nos trabalhos. Bom, a outra categoria analisada é o sucesso é aprender. Foi referenciada por 26% dos entrevistados. Vejam a nuvem. A nuvem coloca aprende, é quando o aluno aprende. Conteúdos, prática, competências, prática, vida, assuntos, aprendeu, habilidade, utilizar, né, a coisa mais utilitarista, aquisição, absorver, né? Então, mostra um pouco o aluno mais passivo, que é aquele aluno que está recebendo um conhecimento passado pela escola. E essa é uma visão do pai ou da mãe, 31%, uma parcela importante dos professores, 29,5%. E aí, quais são as falas que caracterizam essa categoria? É quando o educando consegue desenvolver as habilidades e competências. É quando a maioria são aprovados porque aprenderam. É quando percebo que ele está aprendendo, o que a escola se propõe. Tipo, ele está lendo e escrevendo, mesmo que ainda tenha que fazer correções. Então, essas falas eu trouxe essas falas para ilustrar o pensamento das pessoas que relacionaram o sucesso a esse aprender. Uma outra perspectiva do aprender também apareceu nas entrevistas, também apareceu nas falas dos entrevistados, que é uma perspectiva do aprender a ser crítico, autônomo, com capacidade de abstrações e com o uso do aprendizado. E vejo que a palavra autonomia ela se destaca em relação às outras. Discutir, associar, contextualizar, consciente, propriedade, opinar, desafios, crítica. Então, nessa perspectiva, o aprendizado ele é visto de uma forma significativa, de uma forma que o aluno é o sujeito do processo e que esse sucesso é um sucesso que leva a pessoa a ter uma outra inserção no mundo, que é uma inserção pautada numa perspectiva autônoma e crítica. Essa é uma visão também no menor percentual das pessoas entrevistadas, 11,6%, e o maior predominou na perspectiva de professores e dos gestores da escola. Quando os alunos demonstram o aprendizado que adquiriram em sua vida diária, onde usam o que aprenderam na escola nas suas decisões e escolhas. Sucesso é ganhar autonomia, aprender a se virar sozinho, aprendendo, contextualizando, fazendo pontes, aplicando aquilo que aprendeu. Outra categoria que nós conseguimos extrair das entrevistas foi o sucesso da preparação para a vida e cidadania. 10,5% dos entrevistados consideraram que sucesso é preparar para a vida e cidadania. E aí vejam, as palavras que mais citadas, sociedade, social, cidadãos, contexto, vida, sujeito, deveres, intervir, consciente, cidadania, crítica. Então, ativa, mundo. Então, é uma outra perspectiva também em relação ao sucesso e que foi presente com a prevalência maior na fala dos gestores e professores, que esteve presente na fala dos gestores, de uma parcela de 16% dos gestores e 16% dos professores e professoras. Sucesso educativo é quando o estudante apropria-se dos conhecimentos e, por meio dos mesmos, reconhece seus direitos e deveres. Adquire conhecimento que o faça ser presente e crítico na sociedade. Então, a formação cidadã, tornar cidadão-cidadã foi destacado, transformação social, pertencimento. Então, é uma outra perspectiva em relação ao sucesso. A última
categoria que foi possível extrair das entrevistas foi o sucesso é desenvolvimento pessoal. Aí vejam que palavras como respeito, desenvolvimento, vida consciente, pessoal, participa, opina, intelectual, crítica, futuro, reconhecer, atitudes, ativo, foram palavras que estão em maior destaque porque foram mais frequentes nas falas. Voltando, só para enfatizar mais, também foi uma categoria referenciada por poucos dos entrevistados, 7,6%, e predominou na fala dos professores e gestores, apesar do percentual baixo de 15% e 16% dos professores entrevistados. Definam como sucesso educativo dos estudantes o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à sua formação integral, que contemplam desde os aspectos cognitivos, emocionais, éticos, morais, sociais até espirituais, pautado na construção de valores como afetividade, solidariedade, respeito mútuo, necessário à convivência familiar, comunitária e democrática, tendo em vista o bem comum, o cuidado com a natureza e a proteção de todas as formas de vida. Então, é um conceito de sucesso bastante ampliado. Então, esse quadro, esse slide, ele traz uma síntese, né, do que a gente conseguiu analisar das respostas dos entrevistados. Então, nessa síntese, é possível a gente ter duas perspectivas do sucesso educativo. Uma perspectiva utilitarista e instrumental, que são representados pelas categorias sucesso normativo, sucesso é aprender, sucesso é ter colocação no mundo do trabalho, e uma outra categoria do sucesso multicultural que valoriza a interculturalidade, representado pelas categorias sucesso é aprender a ser crítico, autônomo, com capacidade de abstrações e uso do aprendizado, sucesso é desenvolvimento pessoal, sucesso é preparação para a vida e cidadania. Então, pensando nessas duas categorias, qual das perspectivas é melhor para que a gente consiga desenvolver uma pedagogia da diferença, desenvolver uma promoção de sucesso educativo em prol do ambiente escolar estruturado pela pedagogia da diferença. E aí eu estou usando o conceito de pedagogia da diferença do texto trabalhado por vocês lá no componente curricular que a professora Simone trabalhou com vocês, que é o texto do Tadeu Silva, Produção Social da Identidade e da Diferença. E que nessa perspectiva, trabalhar a diferença e trabalhar a identidade é relacionar que esses dois elementos, eles têm uma construção social, né? E trabalhar essas questões na raiz e até a raiz, de uma forma radical. Como surge, como essas questões surgem, como essas questões se dão, e entender isso como questões políticas. A perspectiva de sucesso multicultural e valorizando as interculturalidades é uma perspectiva que se alinha a essa forma de pensar como tratar a diferença no ambiente escolar. Na perspectiva utilitarista e instrumental, há uma maior dificuldade, né? Porque nessa perspectiva os indivíduos eles não são vistos como sujeitos do processo. Os conteúdos trabalhados são os conteúdos universais. Os conteúdos, pode ser que pouco se aproxime das realidades locais. Então, este é são elementos do conceito de sucesso dos indivíduos entrevistados, que pode nos possibilitar ou pode nos dificultar ou trazer alguns entraves numa perspectiva de sucesso, de promoção do sucesso educativo para a valorização das diferenças na escola. Então, é importante que a partir desse conjunto, eu estou fazendo uma análise do conjunto das respostas. Cada um de vocês fez em torno de 8, 10 entrevistas. Então, vocês têm um perfil pequeno do ambiente que vocês trabalham. O conjunto geral, a pergunta que vocês têm que se fazer agora, a minha amostra pequena do espaço que eu trabalho, ela se aproxima dessa visão geral que foi possível obter a partir da análise de todas as entrevistas? Então, no meu espaço, eu tenho mais dificuldades ou mais facilidades para promover o sucesso em prol da pedagogia da diferença? Como é que pode se realizar o meu trabalho? Como é que se pode realizar a minha ação? Como é que o meu ambiente? Você tem
Você tem 8 entrevistas, 10 entrevistas, mas como trabalhadora, trabalhador do espaço que você está, você tem uma percepção também de como é que as coisas se estruturam na escola. Então, tem mais possibilidades de fazer uma análise um pouco mais ampliada do lugar que você trabalha. Então, acho importante a gente ter essa visão, e uma coisa que chama a atenção no processo é que a visão mais utilitarista instrumental do sucesso, ela foi mais frequente na fala dos estudantes, do pai ou da mãe, né, desses entrevistados. E uma perspectiva mais progressista, multicultural e que valorizando a interculturalidade, esteve mais presente na fala dos professores e dos gestores das escolas. Então, este é um perfil. Então, como iniciar um trabalho de promoção do sucesso educativo pautado na diferença? Quais os meus aliados melhores neste momento? Né? Então, é possível também se pensar nessas coisas. É melhor a gente mapear o ambiente onde vai se trabalhar para estruturar os fazeres. A partir dessa síntese do que a escola pensa sobre o sucesso educativo, é que eu proponho que vocês desenvolvam a atividade final de conclusão desse componente curricular, que é o Plano de Ação Estratégica para a Promoção do Sucesso Escolar. No AVA, a gente tem lá essa semana aberto um conjunto de experiências que são experiências de ações de promoção do sucesso escolar na realidade portuguesa, completamente diferente da nossa realidade. Vocês podem ver lá que vocês vão acessar um site, que é um site do Ministério da Educação de Portugal, onde a política de promoção do sucesso é uma política que é regulamentada por legislações, e que as escolas elas estão, a partir dessa legislação, com financiamento, com toda uma estrutura, até o olhar sobre o sucesso escolar do país é diferente do nosso. Né? Nós não temos esse grau de sistematização e de organização da promoção do sucesso escolar na nossa estrutura, nos nossos municípios, no Estado e no governo federal. Nós não temos esse grau de estruturação. Mas as experiências que estão lá, elas podem nos inspirar, né? Sempre com o pé no chão, da escola que a gente trabalha. Mas são inspiradoras para a gente ver o que é que pode ser feito, né? Para ver o que se faz. E esse o que se faz pode ajudar na construção dessa ação estratégica. Então, esse plano de ação estratégico, o recomendado é que vocês não façam sozinhos. O recomendado é que vocês construam uma matriz de análise com a parceria de professores e gestores. Se vocês conseguirem outras participações de estudantes, de pais, é importante. Mas se vocês conseguirem a participação de professores e gestores, um grupo, quantos, Luciana? 5, 10, 15? A quantidade que vocês conseguirem. Fazer esse exercício de pensar a promoção do sucesso escolar com foco na diversidade e na inclusão. Essa é a proposta. O primeiro passo que vocês têm que fazer é trazer questões norteadoras para a realização do diagnóstico. Então, eu estou dando ali alguns exemplos. Aí a experiência de vocês e a forma como vocês vão trabalhar é que vai dizer como vocês vão fazer. Como a escola trabalha com a questão do preconceito, da discriminação, do racismo. Pode ser uma questão norteadora para o início do trabalho de vocês. Aí eu recomendo uma revisita, né, como eu já falei anteriormente, ao texto do Tadeu Silva, para que vocês consigam discutir como a escola trabalha a diferença. Essas questões interferem no sucesso educativo dos estudantes? Se interferem, para a gente desenvolver uma ação de promoção do sucesso escolar, quais os pontos fortes que nós temos, pensando na diferença? Quais os pontos fracos? Quais as oportunidades? Quais as ameaças? Então, a visão crítica dos professores é um aliado num processo de construção de uma promoção do sucesso escolar, né, na perspectiva da pedagogia da diferença. Um ponto fraco, a visão utilitarista e normativa dos estudantes pode ser um ponto fraco, né? Pode ser. Oportunidades, existe um grupo de professores interessados em desenvolver esse processo. Ameaças, o contexto nacional conservador que temos, né? Isso pode ser uma ameaça. A falta de financiamento, a falta de interesse da gestão da escola, a falta de interesse da estrutura municipal,
do gestor maior, né, município ou estado da escola que você está vinculada. Então, são um conjunto de elementos que vão surgir no processo. Depois de concluir a matriz, lá no AVA vocês também têm um modelo, né, de construção desse plano estratégico, de construção dessa matriz. Então, depois de construir essa matriz, a partir das falas das pessoas que vão participar do processo, desse grupo, né, que vocês vão reunir para fazer essa atividade, a partir dessa caracterização de construção dessa matriz, é perguntar para o grupo o que não pode deixar de ser feito pela escola para fazer frente às ameaças, às fraquezas e para potencializar as oportunidades e as forças. Então, a matriz está lá. Vocês vão ver quais são as ameaças na realidade que vocês estão e vão ver quais são as fraquezas e ameaças e as potencialidades e oportunidades. Então, a matriz operacional de planejamento estratégico, ela vai focar nas fragilidades. Qual a fragilidade maior na escola? E assim, às vezes a maior, ela é a mais difícil. Ela é a que tem mais, demanda recursos, demanda uma estrutura que vocês não têm naquele momento. Então, a fase de priorização não necessariamente pode ser a maior, mas pode ser aquela que é viável, que é possível para iniciar algo. Então, o grupo vai definir qual a fragilidade que vai atuar. Então, a homotransfobia é uma fragilidade, pode ser uma fragilidade, pensando no ambiente escolar. Racismo, preconceito com a pessoa com deficiência. Então, como é que essas são fragilidades ligadas à questão da diferença? Então, e aí? Podemos desenvolver ações dentro da escola pensando nisso? Pensando que a pedagogia da diferença pautada na raiz desses problemas, em trabalhar esses problemas pela raiz, discutindo de onde eles surgem, as relações de poder que estão colocadas, e não somente no estímulo da tolerância do grupo, o grupo de maioria ou o grupo homogêneo tolera os grupos que foram subalternizados, e aí isso não gera um processo de reflexão do porquê disso. Então, essa é uma forma também na definição do público, dos objetivos, das metas, tem que ser levado em consideração na estruturação dessa matriz. E aí, os objetivos, metas, atividades vão ser listados ali. Então, basicamente, o plano estratégico de vocês ele vai constar, como está lá estruturado no AVA, vai ter uma introdução, contextualização da escola e aplicação do método e desenvolvimento da matriz e definição da matriz. O método ele vai ser produzido coletivamente e a construção da matriz também. Vocês vão sistematizar essas informações e este é o trabalho final de conclusão deste componente curricular. Nós teremos também um fórum de acompanhamento ao longo dessas semanas, onde vocês vão colocar as dificuldades, colocar os avanços, compartilhar com os colegas os avanços e as dificuldades, que isso pode ajudar cada um na realização da atividade. Essa sugestão de leitura aqui é uma dissertação de mestrado da Lina Martins, foi realizada também no contexto português. Infelizmente, a gente tem pouca literatura no Brasil que fala sobre o sucesso. E um olhar sobre o insucesso escolar na diversidade cultural. Ela trabalhou em uma escola, um estudo de caso em uma escola, onde ela avaliou alunos com insucesso escolar e percebeu que os alunos com insucesso escolar portugueses, africanos e de origem cigana. E foi perguntar a esses alunos e perguntar aos professores os porquês desse insucesso. Uma das coisas, um dos resultados importantes que ela traz na dissertação dela é a homogeneidade da escola. A escola homogênea lidando com diferenças, né? E aí esse padrão homogêneo de organização das salas, de organização dos ambientes, de organização do currículo, de trabalho nos conteúdos, esse padrão homogêneo vai de encontro com a diferença, que é a diferença de ter uma origem cigana, de ter uma origem africana, de ter uma origem portuguesa. Então, é bem interessante essa dissertação, porque ela nos traz o quanto a diversidade cultural destes grupos pode ter implicações na trajetória de sucesso ou de insucesso dos estudantes. Bom,
Então, é isso. Eu queria dizer para vocês que as escolas abertas à diversidade são aquelas em que todos os alunos se sentem respeitados e reconhecidos nas suas diferenças. Ou melhor, são escolas que não são indiferentes às diferenças. Então, este plano estratégico de promoção de sucesso é um plano para fomentar no ambiente de trabalho de cada um de vocês as diferenças. E para que a escola, se a escola de vocês já é uma escola implicada com as diferenças, ótimo, vocês só vão aperfeiçoar. Se isso não é visível, se as diferenças elas não são visíveis, se a escola é indiferente à diferença, talvez esse plano possa contribuir para dar mais visibilidade. Então, o foco é esse. Eu espero que vocês consigam realizar a atividade com sucesso e que a gente vá compartilhando no AVA todas as etapas de construção desse plano, para que a gente tenha uma efetividade e, principalmente, que a gente consiga impactar, gerar produtos e que esses produtos sejam produtos importantes para a realidade de trabalho, do local de trabalho de cada um de vocês, estudantes desse curso. Muito obrigada e estou à disposição lá no ambiente virtual para qualquer coisa, para tirar dúvidas e para apoio no desenvolvimento.